Talvez como nunca antes, nós vivemos hoje, na nossa cultura, a era do achismo. Frases como eu acho, ou eu penso, não são apenas comuns, mas a regra cultural atual é que nós temos obrigatoriamente que as aceitar. É um tempo chamado de relativismo, ou seja, não há verdades absolutas, tudo é relativo. É um tempo de pluralismo, ou seja, existem muitas ideias, cada um tem direito à sua, e todas devem ser consideradas válidas. E aqui começam as confusões. Imagine, irmãos, que o objeto é branco. E alguém chega e diz, não, mas eu acho que é amarelo. E o outro chega e diz, não, mas eu acho que é roxo. Segundo a visão moderna, nós temos que aceitar a opinião de quem diz que é amarelo e que é roxo, mesmo que nós estejamos a olhar e que o objeto seja claramente branco. Mas quando falamos de objetos, o problema não é tão grave. Mas quando passamos a coisas que dizem respeito à moral, a coisa fica um bocadinho mais complicada. Se alguma coisa é má, se um ato é mau, e alguém diz, não, mas eu acho que não há nenhum problema com isto. É neutro. Ou alguém pode até chegar a dizer, olha, se nós pensarmos bem, se calhar até é bom. E o que é que ficamos? Será que uma coisa pode ser simultaneamente boa e má? O que a nossa cultura dita é que não existem mais verdades absolutas e todos nós temos que ter e devemos ter a nossa própria opinião. E não interessa sequer se eu estou certo ou estou errado, não interessa se o facto de eu estar errado me prejudicar a mim ou aos outros. Eu tenho direito à minha ideia e você não tem nada com isso. Porque eu acho assim, ponto final. E como é que fica o cristão diante disto? Será que nós podemos aceitar esta ideia de que é tudo relativo? Ou devemos lutar pelas nossas opiniões? Será que devemos ter opiniões? E devemos defender as nossas opiniões? Será que nós vamos validar a nossa vida e a nossa fé como uma verdade absoluta no mundo que diz que isso não existe? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós percebemos que ser cristãos bíblicos requer dizer que o relativismo não tem lugar nas nossas vidas. Como seguidores de Jesus, nós aprendemos a nos submeter a alguém que afirmou categoricamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há frase menos relativa do que esta, irmãos. Aqui não há espaço para opiniões ou para ideias. É uma afirmação categórica e final. E no tempo em que Jesus disse isto, não pensemos que as pessoas tinham menos ideias do que temos nós hoje. Porque viviam numa época em que a filosofia grega estava no alto. E alguém que conhecia muito bem a filosofia e muito bem as escolas de pensamento daquela época, o apóstolo Paulo, escreveu aos Coríntios, num centro de filosofia grega, e disse o seguinte: as nossas armas, na nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas de pensamento, derribando raciocínios e filosofias e tudo aquilo que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Segundo Paulo, os seguidores de Jesus não passam a vida dizendo eu acho ou eu penso, mas pegam aquilo que eventualmente é a sua ideia e a submetem a Jesus. E a submetem ao Senhor, porque Ele é Senhor. E pedem a Ele que seja aquele que vai dizer sim ou não. Ele tem o direito sobre as nossas vidas, inclusive de mudar a nossa teologia, a nossa filosofia, as nossas ideias e os nossos pensamentos. E se alguém experimentou isto de forma muito clara, muito vívida, muito intensa, foram os testemunhos. Eu convido os irmãos a vermos um destes textos.
São vários, mas vamos ver um deles. Está em João, no capítulo 9. O texto é, talvez para alguns, um bocadinho longo, mas a palavra do Senhor é tão rica, nós vamos vê-lo como um todo para recordarmos esta passagem. João, capítulo 9. Lembrando que João escreveu o seu Evangelho para mostrar a divindade de Jesus, este é um daqueles textos que é muito claro, que se trata de uma cura inequívoca. E diz assim o texto, João capítulo 9, a partir do verso 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e aqueles que já antes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este. E outros diziam, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei e vim. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, o homem aos fariseus, o que antes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar como vira, e ele lhes disse, pois, o lodo nos olhos, lavei e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia discussão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram, dizendo, é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram, sabemos que é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Mas olha, ele tem idade. Perguntai-o a ele mesmo e ele falará por si. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse a ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso os seus pais disseram, tem idade. Perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, depois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vos disse, e não ouvistes. Para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado, nos ensinas a nós. E expulsaram. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o vistes, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Este é um dos capítulos, e vale a pena lê-lo todo, que nos mostra João no seu melhor, de forma detalhada, pormenorizada. Os outros evangelhos, são todos maravilhosos, evidentemente, mas não sei se os irmãos já repararam que os evangelhos normalmente nos contam aquilo que Jesus fez, o milagre que Jesus fez, e
depois não dão mais pormenor nenhum, não é? A pessoa foi curada por Jesus e depois, reticências, viveram felizes para sempre. Mas João não, João conta-nos o que estava à volta do milagre. E ele conta que, olha, depois do milagre nem tudo foi maravilha. O que aconteceu foi isto. O conflito interno foi este. A dificuldade externa foi aquela. E aqui nós temos uma riqueza enorme de pormenor. Sabemos que esta cura aconteceu em Jerusalém, num tempo de grande oposição. Sabemos que Jesus está a ser atacado vivamente pelos fariseus. No fim do capítulo 8, eles pegam em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus esconde-se e sai do meio deles. E só aqui já fica uma nota significativa. Porque Jesus está a ir-se, de certa maneira, a fugir de um grupo de fariseus que o quer apedrejar, mas logo a seguir ele passa na porta do templo, numa das portas do templo, e está ali um cego, e ele para. Mas só, Senhor, ele não estava a fugir, ele não tinha que correr para escapar de quem o queria apedrejar, mas diante de uma necessidade, o Senhor para. Ele para atender. E ali está um homem cuja situação é tão clara, tão definida, que não há meio termo para a sua sepultura. Este homem é cego, mas ele não ficou cego por alguma doença, ele é cego de nascença. Já nasceu cego. E aqui os milagres que João nos conta são milagres inequívocos. O paralítico junto ao tanque de Betesda estava doente há 38 anos. Lázaro estava morto há 4 dias. O cego é cego de nascença. Os discípulos também viram o cego, ou seja, eles olharam o cego. Mas o que os discípulos viram e Jesus viu são coisas diferentes. Jesus viu um homem. Os discípulos viram um problema. Jesus viu uma necessidade. Os discípulos viram uma questão teológica. Jesus viu uma oportunidade para refletir a glória do Pai. Os discípulos viram uma oportunidade para um debate académico. Irmãos, teologia é importante, mas pessoas são mais importantes. Discutir dogmas e detalhes teológicos tem valor, mas tratar as pessoas é muito mais valioso. Jesus nos ensina a valorizar as pessoas acima das tarefas ou das teorias. E Ele cura este homem de uma forma única. Um outro cego Jesus cura apenas com palavras. A um outro cego Jesus cura com custo. Mas neste Ele faz lama, coloca nos seus olhos e diz: agora vai lavar-te no tanque de Siloé. Um tanque especial que ficava no fim de um aqueduto que tinha sido feito pelo rei Ezequias para trazer as águas da fonte de Gion de forma protegida para dentro de Jerusalém. Aquilo ficava no extremo da cidade, e o cego ainda teve que se deslocar um bocadinho para chegar até lá. Mas aquele homem foi e ele lavou os seus olhos daquele lodo que o incomodava e de repente começou a ver. E quando nós olhamos para esta história, irmãos, e pensando ainda só nos pormenores do homem, eu queria que guardássemos algumas coisas. Reparem que ele faz um caminho até chegar a Jesus. A sua conversão é um processo. Primeiramente perguntam: quem te curou? Ele diz: é um homem chamado Jesus. E aqui não há dificuldade, não é? Podemos dizer que praticamente o mundo inteiro já ouviu falar de um homem chamado Jesus. Está definido historicamente que existiu um homem, há cerca de 2000 anos atrás, um personagem na Palestina daquela época chamado Jesus. Não há grande dificuldade aqui. Mas na segunda pergunta, eles insistem com ele: mas quem foi que curou? Quem que falas dele? Ele diz: é profeta. É profeta. E aqui, enfim, podemos dizer que ainda não há um grande avanço, mas já há algum avanço. Que Jesus seja um homem de valor, de importância, milhões de pessoas o conhecem. Há muita gente no mundo que conhece Jesus como um bom profeta, um filósofo, um professor, um mestre de moral, muito digno, muito valioso. Mas não passam disto. E este homem já, até lá ele chegou. Mas ele continua a ser pressionado, e ele então para pensar, e o raciocínio dele é tão lógico. Ele diz: olha, Deus só ouve a quem tem um bom coração. Ele não atende a toda a gente. Nunca se ouviu de um milagre tão impressionante quanto este. Portanto, se Deus ouviu a oração deste homem, é porque ele vem de Deus, é uma lógica natural. E aqui este homem já dá um passo a mais, irmãos. E já não é tanta gente que o acompanha.
Porque ele reconhece que Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um homem especial, mas ele é um enviado direto de Deus. E por fim, quando Jesus o confronta e diz: crês no Filho de Deus, ele diz: eu quero crer, mostra-me quem é. Porque lembra-se, irmãos, ele era cego, nunca tinha visto Jesus, só que agora ele via, e ele podia reconhecer talvez pela voz, mas ele nunca tinha visto o semblante. E Jesus diz a ele: é aquele que fala contigo. E nessa hora, o texto diz que ele chegou ao fim do seu processo e creu. E sabemos isto, irmãos, porque o texto diz que ele o adorou. A palavra significa, ele prostrou-se diante de Jesus. E ninguém na Escritura aceita a adoração a não ser Deus. Um judeu sabia que não podia se prostrar diante de outro homem. E quando isso aconteceu com os discípulos, de alguma maneira, quando isto aconteceu com anjos em outras ocasiões, tanto os anjos quanto os apóstolos disseram: não faças isso. Mas Jesus aceita a adoração, porque ele era o Filho de Deus. Ele era Deus feito homem. Depois, o processo continua a correr. E os pormenores são muitos. E este texto é muito rico. O meu objetivo hoje é chegar aos irmãos a algo um pouco diferente da história em si. Mas o confronto com o Sinédrio é extremamente feroz. E o que nós devemos guardar deste confronto com os fariseus é muito simples. O pior cego de todos é aquele que não quer ver. Este homem tem uma lógica tão extraordinária que ele mostra aos líderes do Sinédrio de forma clara: mas vocês têm que reconhecer que é uma coisa maravilhosa. É um milagre que ninguém pode negar. Então nunca ninguém viu uma coisa destas. É estranho que vocês não consigam entender. E quando chega ao ponto em que eles não conseguem responder, eles injuriam-no e expulsam-no da sinagoga. Irmãos, a arte da apologética é a nossa capacidade de racionalmente responder às principais questões da nossa fé. Nós devemos desenvolvê-la, mas também devemos entender uma coisa: ninguém se salva dessa maneira. Porque só o Espírito convence o homem do seu pecado. Estes fariseus podiam ser dominados pelo raciocínio mais lógico, mas eles não queriam aceitar a Jesus. Ponto final. E tinham raiva de qualquer pessoa que pudesse nos demonstrar que afinal Jesus era realmente alguém extraordinário. Era o Cristo, era o Messias. O mesmo Jesus que curou, o mesmo Jesus que foi ao encontro deste homem, que parou no meio da sua fuga para fazer a diferença na sua história. O mesmo Jesus se preocupa em saber o que aconteceu com ele. E quando sabe que ele foi expulso da sinagoga, vai ter com ele novamente, para que a história termine, porque ela não estava terminada. O homem tinha sido curado fisicamente, mas espiritualmente ele não tinha chegado lá. E agora, diante de Jesus, não somente curado da sua cegueira física, ele vai ser curado espiritualmente. E ele vai entender quem Jesus é. E ele vai aceitar a Jesus no seu coração. Mas eu quero voltar aos irmãos com o início do capítulo. Porque a ênfase que eu queria deixar convosco nesta manhã não era necessariamente naquilo que Jesus fez com este homem, mas na discussão que ele tem com os seus discípulos. Logo nos primeiros versículos, nós encontramos Jesus parando diante deste homem, junto com os seus discípulos, e nós começamos um festival de achismos. Eles param diante deste cego de nascença e os discípulos de Jesus começam com as suas opiniões. Senhor, eu acho que foram os pais dele que pecaram. Está na cara, ele nasceu cego, portanto, certeza que foram os pais dele, que não era uma grande coisa. Portanto, devem ter feito alguma coisa errada e olha, o castigo está aqui, foi por isso que ele nasceu assim. E eu digo, não, desculpa lá, mas não é bem assim. Olha, eu acho que não foram os pais. Não foram. Eles não iam fazer isso. Acho que deve ter sido ele que pecou. Ainda lá na barriga da mãe. Deve ter pensado alguma coisa que não devia, porque lá ele já era capaz de pensar. E outro disse, não, isto vocês têm que avançar. Vocês têm que ser mais avançados filosoficamente. Olha, existe uma teoria que diz que as almas estão num local especial antes de serem encarnadas. E lá elas também já podem pecar. Portanto, eu acho que ele pecou enquanto ainda nem sequer tinha encarnado.
O que é bonito nesta história, irmãos, e o que é interessante e é bom que nós guardarmos, é que o Senhor Jesus não para um minuto para conversar sobre o que eles achavam. Que ele não estava minimamente interessado no que eles achavam. Jesus, com uma única frase, diz assim: vocês estão todos errados. Vocês não entendem nada disto. E eu não estou minimamente interessado no que vocês pensam. Nem ele tocou, nem os pais deles tocaram. O que se passa aqui é uma coisa que ultrapassa completamente a vossa capacidade de entendimento. É possível existir uma situação como esta para a glória de Deus. E esta informação, irmãos, ultrapassava toda a capacidade dos discípulos de entender. Jesus não era um filósofo do século XXI que aceitava que cada um tem direito à sua própria opinião e às suas próprias ideias. Ele era Deus em forma humana, o Criador dos céus e da terra. E ele não ia discutir com os homens o que é que eles pensavam ou achavam. Ele afirmava aquilo que era a verdade. Ele procurou mostrar aos seus discípulos que a maior parte das situações não podem ser avaliadas no começo nem no meio, só no fim. E os discípulos não conseguiam perceber isto. Qualquer pessoa que encontrasse com José no Egito e que ouvisse a sua história diria assim: isto é uma grande injustiça, isto é uma coisa horrível que fizeram contigo, isto é uma desgraça extraordinária. Onde é que estava Deus, o Deus que tu dizes crer, quando os teus irmãos te trataram mal, quando os teus irmãos te jogaram num poço, quando os teus irmãos te venderam como escravo, quando tu foste tratado injustamente na casa do teu servo, do teu senhor, quando tu vieste parar à cadeia? Mas a palavra nos ensina, irmãos, para não nos precipitarmos. É o próprio José que depois vai dizer aos seus irmãos: vocês quiseram me fazer mal, mas Deus estava no controle. E aquilo que vocês pensaram para o mal, Deus transformou no bem, porque Ele tinha uma visão muito mais ampla. O Senhor não queria apenas lidar comigo ou com a nossa família, mas com todo o mundo, porque veio aí uma grande fome. E o Senhor me preparou para esta hora. Jesus era o Mestre e Ele era o Senhor. E Ele não estava junto aos seus discípulos para conversar com eles e debater, até tentarem chegar a uma ideia do que é que nós achamos que vai ser a opinião da maioria. Não. Ele quebrou inúmeras das ideias principais dos discípulos. Deixa dar aos irmãos só algumas, rapidamente. Os discípulos achavam que o sofrimento era sempre devido a pecado específico. E Jesus disse: não é. O sofrimento do mundo, de um modo geral, é por causa da entrada do pecado, mas nem todo o sofrimento é por causa de um pecado específico. Vocês estão errados. Os discípulos achavam que os doentes eram mais pecadores do que os sãos. E Jesus disse: vocês estão enganados. Uma pessoa pode estar perfeitamente bem de saúde e ser uma grande pecadora. E outra que pode estar em grande sofrimento e não ser necessariamente por causa do seu pecado. Os discípulos entendiam que os filhos podem pagar pelos pecados dos seus pais e sofrer nesta vida pelo que os pais fizeram em outra vida. E Jesus disse: não é assim, porque Deus não funciona desta maneira. Se nós sofremos consequências das más escolhas dos nossos pais, com certeza, mas de forma específica pagar pelos seus pecados, não. Desde o profeta Ezequiel que a coisa era muito clara: aquele que pecou, este morrerá. Os discípulos defendiam que o sábado devia ser cumprido de acordo com regrinhas e pormenores que tinham sido estabelecidos pelos rabis ao longo do tempo. E Jesus ensinou aos discípulos que regras e tradições não correspondem necessariamente à vontade de Deus. Que a lei do Senhor era para fazer o homem ser mais parecido com Ele. E que a vontade de Deus não é uma lista interminável de não faças isso, não faças aquilo outro. Os discípulos pensavam que os ricos eram as pessoas mais abençoadas do mundo e que eles tinham a salvação garantida. E Jesus disse: é o contrário do que vocês pensam. É muito difícil um rico se salvar, porque ele está confiado no seu dinheiro e ele acha que não precisa de ninguém. E ele não se humilha diante de Deus e ele não consegue chegar à salvação. E os discípulos ficaram baralhados, irmãos, com tantas diferenças daquilo que o Senhor mostrava. Os discípulos achavam que as crianças eram insignificantes e não se devia perder tempo com elas. E Jesus disse: elas são exemplo para vocês se quiserem entrar no reino dos céus. Os discípulos achavam que as mulheres eram seres humanos secundários e não se devia perder tempo a ensinar. E Jesus mostrou que as mulheres tinham um lugar tão importante e valioso no seu ministério quanto qualquer homem. Os discípulos achavam que o pecado era apenas um ato específico, cometido por alguém,
E Jesus lhes ensinou que o pecado estava no coração. Muito antes de alguém cometer algum ato específico, já há pecado na sua mente, já há pecado no seu coração, já há pecado na sua intenção, e Deus vê os corações. A lista, irmãos, é grande. Nós podíamos ficar aqui muito tempo e não vamos fazer. O que devemos perceber nesta passagem é que Jesus é Senhor das nossas vidas, ponto. O que significa que Ele tem que ser Senhor da nossa teologia, da nossa filosofia de vida, dos nossos pensamentos. Nós não fomos salvos para viver a vida de acordo com a nossa cabeça ou os nossos achismos. Nós não fomos resgatados do pecado e das trevas para depois viver a vida de acordo com aquilo que nós achamos que é melhor. Nós fomos salvos do reino das trevas para realmente viver no reino da luz, o reino de Deus, que é regido pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, pela orientação do Senhor. Ele permitiu que nós tivéssemos em nossas mãos toda uma revelação escrita, em que Ele nos orienta sobre como devemos viver, em que Ele nos mostra qual deve ser a nossa forma de encarar o mundo, de lidar com as situações que acontecem no dia a dia. Meus irmãos, se nós formos realmente salvos e compreendemos o que ela representa para nós, a nossa salvação implica que nós vamos viver e pensar da maneira que o Senhor quer, não da maneira que nós queremos. É por isso que precisamos de ler, ouvir, estudar, meditar, conhecer, entender a palavra, porque é nela que nós vamos encontrar as verdades que o Senhor nos transmitiu e que nos permite viver de acordo com os seus desejos. Não o que eu acho, o que a palavra do Senhor diz, não o que eu penso, o que o Senhor determinou para aqueles que são seus filhos e filhas. Irmãos, se Ele tem o direito de nos fazer isto e de nos dizer isto, tem, irmãos. E Ele adquiriu este direito da forma mais extraordinária possível. Porque Ele morreu para ter esse direito. Ele deu a sua vida para que nós possamos ter uma vida nova. Quem está em Cristo? Nova criatura. As coisas velhas passaram. É escrito tudo. Não é só algumas coisas. É tudo. Vamos recordar, irmãos, como foi que o Senhor adquiriu este direito